Salve, salve, galera esperta! Quem conhece esse bordão? Sempre tive vontade de dizer ele aqui. E agora eu tô com o dono do bordão aqui na minha bancada. RJ, quem já conheceu e quem já ouviu falar desse nome? Roberto James tá aqui no Tank Talk conosco. Pai, casado, love pet, corintiano. De novo, Celinho, corre aqui pra me acudir. Pesquisador, profundo pesquisador e escritor do livro O Consumidor Tem Pressa, corra com ele ou atrás dele. Genilson, que isso, hein? Sensacional, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui na nossa bancada, ajudando a brilhantar essas temáticas tão importantes para o revendedor que nos acompanha em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, RJ, é uma grande satisfação receber você aqui. E para a gente começar, obviamente o seu livro foi muito bem aceito, e eu gostaria que você comentasse um pouco da proposição desse livro, qual que é a mensagem que você traz, porque essa pegada é importante. Tira a figura do cliente de qualquer negócio, já não existe mais negócio. E você focou exatamente no comportamento, na jornada e naquilo que é importante do ponto de vista do consumidor. Seja bem-vindo e para a gente começar, essa seria a temática. Por favor. Obrigado pelo convite, me sinto honrado. Podcast mais irado do mercado. Com honra. Adorei essa parte. Muito bom. Acompanhei ao vivo o lançamento. Olha, poxa, é um espaço muito importante para a gente falar justamente sobre essa questão do consumidor. E eu senti nesse meu trabalho como pesquisador que falta ao mercado o olhar mais direcionado ao cliente, né? Todo mundo se preocupa com... o pessoal fala muito da experiência do cliente. Todo mundo se preocupa com a experiência do cliente. Só que a jornada do cliente, ela começa quando ele acorda, ela termina quando ele acorda de novo, porque até sonhando ele está sendo influenciado. Uau. E a gente sabe, a ciência já produziu bastante pesquisas a respeito disso, de que a boa parte do consumo, das decisões do consumidor, elas são inconscientes. Então, existe muito de memória mecânica nesse processo de decisão. Muitas vezes o consumidor não sabe o porquê ele está escolhendo A ou B. O aspecto emocional também. O aspecto emocional é muito forte. Acaba que muita gente que não se aprofunda no tema joga tudo para o emocional. Fala, olha, consumo é emocional. Não, não é emocional. Não é bem assim. Tem muito. E a gente vai poder falar, o livro fala sobre isso, o livro aborda muito sobre essa preocupação que eu tive de trazer para a revenda, para o varejo em geral, Bacana. a temática de que, olha, o consumidor está cada dia mais acelerado e se você não conseguir correr atrás dele, não conseguir correr com ele, você vai ter que correr atrás dele. Isso é muito interessante. Aritana, você tem alguma pergunta relacionada ao nosso convidado, ao livro que ele está lançando aí, que é um sucesso? Eu ia acabar de dizer isso aqui, sucesso de vendas, né? Meu Deus, gente, tô acompanhando aqui, dia após dia, ele publicando lá os sucessos desse livro. Quero o meu autógrafo. Pede o seu aí, autógrafo, Genilson. Com certeza. A minha edição vai estar autografada, eu faço total questão. Depois eu vou mostrar para vocês aqui no canal. E aí, gente, eu tô com uma pergunta aqui para ele. Ano passado, você foi para Nova York. Participou... Ano passado, não, esse ano, né? Esse ano foi para Nova York. Participou da maior feira de varejo do mundo. Como foi essa experiência? Conta pra gente. Olha, é o pulsar do varejo. Nova York é o pulsar do varejo. Não só pela NRF. Se você resolver ir para Nova York e visitar as lojas de varejo, você vai ter assim, insights incríveis. Eu fui para a NRF, teve muito conteúdo, ainda tem conteúdo que ainda vai ser lançado
no canal do RJ, mas o mais importante que eu vi é que o revendedor, o varejista, tem que ter experiência. Você tem que ir. Aritana, você tem que ir, Janine, você tem que ir. Com certeza. Porque eu gosto muito de contar nas minhas palestras que eu estava assistindo a uma palestra master lá com o CEO da Walmart. E aí tava uma pessoa, um brasileiro do lado e o outro brasileiro aqui do meu lado, um cara do meu grupo e outro de outro grupo, e a gente anotando. E o CEO da Walmart falou lá uma coisa muito interessante, eu anotei algo que eu percebi, e eu olhei para o lado, totalmente indiscreto que eu fiz, mas eu olhei, o cara escreveu uma coisa completamente diferente, eu olhei para o lado, o cara escreveu outra coisa completamente diferente. Muito bom. Cada pessoa tem uma visão, cada pessoa tem um mundo ali ao seu redor e ele vai pescando aqueles insights de forma que ele vai poder usar no mundo dele, vai poder usar no negócio dele, vai poder usar na estrutura que ele tem ali. Então é muito importante a ida. E o varejo de Nova York, que é tudo o que acontece no mundo, acontece em Nova York. Eu ia te perguntar isso. É claro que no aspecto econômico há uma distância aqui no mercado brasileiro, da realidade brasileira para a realidade americana. Do ponto de vista da realidade do varejo, essa distância ela está muito longa? Cara, nos aspectos gerais, não. Então, Quando alguém diz assim para mim, eu vou nos Estados Unidos fazer compras, eu falei, para quê? Porque aquela diferença de preço mais... Antigamente você ia nos Estados Unidos e encontrava muita coisa que você não encontra aqui. Legal. Então hoje você tem um acesso muito grande. Você pode ter uma diferença de preço. Em alguns produtos realmente é muito elevada, mas aí a gente vai para os eletroeletrônicos. Sim. Que aí não cabe a gente nem entrar nesse assunto aqui. Mas uma grande novidade, né? Porque uma coisa é o acesso ao produto, agora outra coisa é focar na experiência. Como que é a experiência de compra naquele mercado que você achou interessante, que de repente pudesse ser replicado para cá, que você pontuou com altíssima grau de relevância? O maior desafio do varejista hoje aqui no Brasil é levar o consumidor para a sua loja. O posto tá sentindo isso. Antigamente era você abrir um posto de combustíveis na melhor esquina, acabou-se. Era você baixar a corrente e esperar os consumidores entrarem. Hoje não. Hoje você tem uma quantidade incrível de aplicativos vendendo combustíveis, né? Você tem as distribuidoras grandes, as maiores distribuidoras estão vendendo combustíveis o tempo todo, trazendo o cliente para ela. E você vê isso muito claramente no varejo de Nova York, quando você vê a tentativa que eles têm de atrair os consumidores. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu fui na loja da Nike. A loja da Nike lá na Quinta Avenida é um espetáculo. Todo mundo tem que ir lá visitar essa loja. É uma loja que você personaliza produtos da Nike. Onde já se viu isso? Aqui no Isso realmente ainda não tem, né? Todo mundo querendo visitar. Ou você compra o que está na prateleira ou não compra. Você pessoas, eu quero ir nos Estados Unidos para poder personalizar meu tênis. Eu falei, como assim? Da Nike personalizar o tênis e vir com a sua... Se personaliza qualquer produto que tem na loja. São vários andares. Mas o que eu achei mais interessante é que no meio da loja ali tem uma arena, uma meia quadra de basquete, menor do que meia. Mas você tem lá uma cesta e um jogo eletrônico. Esse jogo, ele joga luzes no chão e faz os desafios para você ir lá com a bola de basquete e fazer a cesta. E enche de jovens. E você pode chegar, pegar um tênis lá na loja e ir lá testar. Jota, isso é incrível porque você traz, em nenhum momento foi citado nessa sua bela narrativa a figura do intermediário, do atendente. É meio que tudo, é isso mesmo? É um autoatendimento? Você acha que a direção e o futuro para dar uma excelente experiência no varejo caminha para a direção do autoatendimento? Não necessariamente o autoatendimento. O que hoje as pessoas confundem muito, Genilson, é que quando você vê uma tecnologia, você acha que ela vai se sobrepor. Exatamente. Então você tem o self-checkout, você tem o autoatendimento, você tem diversas formas. Cara, isso como uma ameaça e nem sempre... Não é. Você tem hoje lá nos Estados Unidos supermercados com slow checkout. O que é o slow checkout? São checkouts analógicos. Para as pessoas que não querem aquela velocidade, idosos, dele. E você vai lá, você tem um slow checkout, você tem o self-checkout, você tem a parte da loja autônoma que você pega sem passar pelo caixa. Então, a quantidade, o omnichannel
que existe hoje na web, ele está chegando no varejo tradicional. E isso é importante e relevante. As pessoas pensam, mas o self-checkout vai acabar com os caixas? Não, não vai. Você vai lá na Unículo, que seria a nossa Riachuelo, nossa CIA aqui, a Unículo lá, você tem lá 15 caixas autônomos, né, autos self-service, Certo. e você tem 3 ou 4 físicos. Então você sempre vai ter o físico para aquelas pessoas que não querem. E então você pega aí essa questão da atratividade para o consumidor ali dentro, quando eu estava falando da loja da Nike. Outro dia eu passei em frente à loja da Nike, estava nevando, e brasileiro quando neva em Nova York tem que ir para rua, Tem que né? ir pra rua. É uma experiência Todo incrível. mundo- Né? Você anda na rua, você fica só escutando a pessoa falar português. E o que que acontece? Eu passei em frente à loja e vi uma fila imensa. Olha, menos 3 graus. Eu tava com luva, tava todo encapado. Eu fui tirar o celular para filmar. E aquela demora toda, quando eu fui filmar, a loja já fez a fila já fez a volta no quarteirão. Que lá geralmente as lojas abrem às 9, né? E poxa, olha que interessante, as pessoas fazendo fila para entrar numa loja na neve para poder testar. A maioria eram jovens. Característica. Então eu já liguei logo, é para ir jogar o basquete ali dentro. Então, o varejo entendeu já que tem que ter uma atratividade diferenciada. E os postos? O que vai fazer? Não foi por acaso que eu te fiz essa importante pergunta. Eu converso com importantes revendedores em todo o país. Isso é semanal. Ora em vez eu ouço essa temática sendo debatida. Por que o mercado americano, né, teve essa facilitação? Claro que há uma regulação de ter o autoatendimento nos postos, e o Brasil ainda caminha na continuação da figura do frentista. Qual que é o seu olhar sobre esse ponto? Do porquê que lá teve essa facilidade? É mais por uma questão legal, de regulação, ou é cultural? É muito delicado a gente falar esse assunto. É bem amplo, né? Porque o pessoal já acha que a gente está querendo tirar emprego do frentista. Ao contrário. Exatamente. Eu acho que o autoatendimento ele pode melhorar a experiência, né? Não só a experiência do consumidor, mas melhorar o nível das pessoas que vão trabalhar nos postos de combustíveis. Você sempre vai precisar de pessoas. Eu fui numa loja da Amazon Go, que é totalmente 100% autônomo, tinha 3 funcionários. Tinham 3 funcionários lá. Existem alguns problemas operacionais, você vai ter que ter uma pessoa para orientar. Então, esse vídeo está até no meu canal, se quiserem lá olhar sobre a Amazon Go. Canal do RJ. E aí, o que acontece? O autoatendimento ele vai dar uma liberdade maior para os postos de contratarem pessoas melhores. Olha, foi feita uma pesquisa em 2020 ou 2021, se eu não me engano, acho que foi 2020. O salário médio pago nos postos de combustíveis é o mesmo da indústria brasileira. Porque quando você pega o médio, né, ele cai, ele baixa. Mas os salários pagos nos postos são bons. Não são ruins, não, em comparação ao comércio. São bons. Mas por que os melhores vão para a indústria e não vão para os postos? Olha, você tem o sábado, o domingo, feriado, carnaval, dia santo, dia do trabalhador, que os supermercados fecham no dia 1º de maio, os postos estão abertos. Então você acaba tirando um nível de pessoas que querem estar no final de semana em casa. Aí você imagina, mas o que o autoatendimento tem a ver com isso? Você imagina o pior dia de venda do posto seja no domingo. Por que não deixar aquele posto no autoatendimento no domingo e na semana trabalhando normal? Excelente. Deixar o autoatendimento na madrugada, na noite, né? E você começa a fazer essa experimentação. Inclusive, nessa esteira aí, estão se estudando reduzir a carga horária. Eles começam fazendo testes, né, em países daqui e outro ali. E eu acredito que o mesmo deva permear esse universo de postos, começando por dias de baixa movimentação, mas eu sempre entendo que a figura do fator humano ele tem que existir, como você bem pontuou. Ou seja, deu um problema técnico ou outro, tem alguém ali para ajudar, mas tem que ter ali essa experiência, essa comodidade, porque não deixa de ser uma comodidade, né? E na pista você não vai deixar de ter gente. Eu explico por quê. As grandes companhias têm gasolinas especiais, têm gasolinas prêmios. Certo. Grande parte das regionais, as maiores regionais, já tem a sua gasolina prêmio também. E estão investindo mais ainda, estão lançando novos produtos, né? Novos produtos. E esse produto tem que ser vendido. Não adianta você dizer que o autoatendimento vai vender.
Olha, se você for para os supermercados, você vai ver uma quantidade imensa de promotores que as próprias marcas, as indústrias, colocam lá dentro do supermercado. Eu trabalhei 5 anos na Ambev, trabalhei no trade de marketing da Ambev, e eu cuidava dessa parte, era a promoção dentro do supermercado. Então você tem que ter o tempo todo ali pessoas abastecendo produtos, pessoas fazendo degustação de produtos. Olha só, a Ambev, a maior cervejaria do mundo, fazendo degustação para as pessoas comprarem o seu produto. Então, por isso que eu acredito que vai ter pessoas, vai ter que continuar pessoas. Eu não sei se a gente pode citar marcas aqui, mas vamos botar. A Vibra vai ter que botar alguém para vender a Podium. A Shell vai ter que botar alguém para vender a Shell V-Power. Né? Inclusive, A Ali. Jota, até vamos fazer um Eu convite falei formal. sobre lançamento, a Ali lançou a Energy, né? A nova Que lá. fez aí, tá fazendo ainda aí visitas nos estados, apresentando, treinando frentista para poder oferecer esse produto. Então, São tem muitas muita coisa por novidades. vir aí ainda. E aqui tem um espaço aberto para distribuidoras vir e dizer qual que é o diferencial do seu produto, qual que é o diferencial de bandeirar, de ser bandeirado por essas grandes marcas que têm excelentes produtos, que têm tecnologia ali no combustível, né? A importância de ter. Então, fica aí um convite e você retomando o seu raciocínio, né, que dessa importância de ter o fator humano ali para provocar. Eu vou dar um depoimento pessoal. Quantos produtos eu já fui que eu entrei no supermercado que não estava disposto a comprar e comprei porque eu fui abordado. Compra. É um depoimento particular. Ou seja, não prove aqui esse queijo. E aí, ou esse vinho, ou esse refrigerante, ou esse suco, e você acaba levando. Então, o aspecto que você trouxe aí, realmente, ele é complementar e harmônico. Ele não é substitutivo, não há uma ameaça, como muitos pregam, e dá para trazer uma nova experiência. E isso é clássico na indústria, tá? De alimentos, por exemplo. Aumentam as vendas assustadoramente. Aí você pode perguntar, mas por que eles não fazem o tempo todo? Porque entra na normalidade. Então você não pode. Promoção, ação promocional, ela tem que ter começo, meio e fim. Uma validade. Essa história de botar uma faixa lá, preço de gasolina promocional, a vida toda dentro do posto, não pega. O consumidor acaba desacreditando e perdendo a fé em você. Então, eu digo muito para os revendedores, olha, promoção é uma ação promocional. Ela tem começo, meio e fim. Tem que ter aquele camarada que vai lá e chega e diz, olha, poxa, mas eu perdi. Dá um jeitinho. Fala, não, perdeu, perdeu. Promoção Black Friday, por que tem tanto peso? Porque é uma vez no ano e tem todo aquele rótulo, né? Que realmente é aquele, ou então você vai perder só o ano que vem e tal. O varejo brasileiro acaba avacalhando um pouco o negócio Tem muita e gente. faz mês, né? Novembro... Já vem trabalhando... Black November. Nos Estados Unidos é um dia só, pronto, acabou. Esse comparativo, porque nos Estados Unidos de fato funciona, eles Black respeitam... Ela funciona, tanto é que as pessoas dormem na porta das lojas. Porque sabe que se perdeu aquilo, acabou. É aquele dia, naquela semana o preparatório, acabou. Aqui tem a ideia real mesmo. Foi até bom você relembrar isso. A gente trabalha um negócio que é um mês inteiro, está cansado daquilo. Quando chega no dia da Black Friday, você não lembra se é Black mesmo ou se deixou de ser. E eu fiz essa experiência no ano passado, que eu precisava comprar uma multifuncional. Eu disse, eu vou testar essa Black Friday. Fiquei acompanhando o preço, tudo direitinho na Amazon. Que eu disse, eu quero ver se vão me pegar, se é tudo pela metade do dobro, como eles falam. A Amazon é uma empresa americana, uma empresa séria. E ela botou aquela multifuncional por um preço muito barato. Eu acho que era em torno de 400 ou 500 reais. E passou a Black Friday, eu fui olhar, voltou para os 800 e tanto. Eu falei, não acredito. E fiquei pensando, eu perdi. Eu tinha que comprar. Deus, Mas realmente eu perdi. Aí mas eu senti que empresa séria... Esse comportamento, RJ, que você trouxe para dividir conosco é importantíssimo, porque às vezes o consumidor espera muito os agentes fiscalizadores fiscalizar. Mas ele tem que fazer isso. Acompanhar ali a normalidade dos preços para ver se de fato aquela empresa está fazendo uma prática correta, lista, legal, porque comprar metade do dobro não dá, né? Mas, não dá. Eu também tenho uma pontuação para fazer. O consumidor, no seu livro mesmo, você fala muito sobre isso também. Ele está ficando seletivo, né? Ele sabe o que ele quer. Você é um consumidor que acompanhou a multifuncional e arrependeu. Então, quantos não estão fazendo isso também? Então, a gente tem que se atentar muito a isso, né? Eu estou enganando o consumidor e aquela legião dos que acompanham e sabem o que querem fazer. Você está se adequando para atender quem?
Mas olha que interessante ele tendo essa sua observação, porque o posto ele precisa entender o poder que ele tem. 76% dos consumidores que entram num posto, eles não sabem o que vão comprar. Ninguém planeja abastecer o carro. Eu vou falar isso na palestra amanhã. Ninguém planeja. Se isso aconteceu no passado, eu ainda não encontrei evidências para isso, mas eu conto na palestra. Olha, você já imaginou um cara chegar para a esposa e dizer, mulher, dá banho nos meninos, arruma eles aí, bota eles no carro que a gente vai no posto abastecer. Isso acontece? Não. Não acontece. Normalmente não é uma experiência prazerosa para Pois é. eles param porque, né? É obrigado. Então, 76 a 80% das decisões, do processo de decisão, ele é feito dentro do posto. Isso dá ao posto revendedor um poder muito grande de influenciar. Perfeito. É diferente do cara que vai numa loja de materiais de construção, é diferente do cara que vai numa eletroeletrônica, que já fala, eu quero uma impressora funcional. E a impressora que eu quero, a marca é essa, o cara já estudou, já olhou, já viu na internet. O cara vai comprar um tênis, geralmente sim, combustível não. Então, é ali o momento que você tem que ter um especialista, né, para dar uma consultoria para o seu consumidor, dizer, olha, a melhor gasolina para o seu carro é essa. Jota, como a gente está falando aí para um público realmente do revendedor, para o revendedor, eu queria trazer uma temática nessa experiência de jornada e comportamental do cliente, você como especialista que é. De fato, o preço ou a experiência, ou os dois juntos, porque tem revendedor que está falando o seguinte, eu tenho que diminuir meu preço para trazer galonagem. Será que é só isso, apenas isso? Ou se de fato ele mudar a estratégia, preservar a margem dele, ele vai ter a galonagem desejada, necessária para fechar as contas? E por que eu pergunto isso? Porque tem revendedor que esquece da experiência e foca no preço baixo, no menor preço, achatando a sua margem, não trazendo ali uma competitividade saudável, porque quando ele coloca no ponto de equilíbrio, ele está dizendo para os demais fazer o mesmo, que senão os demais não vão. Qual que é a sua experiência e o seu ponto de vista acerca dessa temática? Porque isso é muito importante, é um ponto sensível. O que de fato é predominante? Você acha que esse é um bom preço aliado a uma excelente experiência do cliente é que vai trazer o resultado? Olha, gente, eu vou falar porque aqui ninguém vai tocar pedra em mim. Mas eu sei que foi uma pergunta longa, mas... Não, vamos colocar todos os pontos nos is. Vamos por partes. Foi uma pergunta muito interessante, porque 99% dos revendedores acham que preço é o ponto fundamental. Que é o determinante. Porque você mexe, quando você vai para a indústria e você mexe ali naquela questão do preço, toda indústria controla preços. Tenta controlar preço, não é controla, mas tenta controlar preço. Eu lembro na Ambev a gente tinha um TTC, TTV, que era o preço de compra e o preço de venda. Então ela fazia uma conta assim, olha, o bar pode ganhar tanto, o supermercado pode ganhar tanto, se ultrapassar isso a gente cai as nossas vendas. Então, olha, se empresas que têm marcas fortes se preocupam com isso, preço é importante, ele é importante porque ele não pode estar destoante. Né? Lá na Ambev, ele fazia uma conta até quantos centavos um produto poderia estar do seu concorrente para ele não perder venda. Então, isso é um fator relevante. Ele é essencial? Não. Ele não é determinante. A estratégia de preço ela é uma das estratégias de promoção que o varejo tem. Quem foca só nisso quebra. Quer um exemplo? Lojas insinuantes. Tinha aqui... Eu lembro. Lojas insinuantes. Cadê? Lojas insinuantes. Sumiu. Quer pagar quanto? Lembra desse bordão? Quer pagar quanto? Cadê? Casas Bahia. Que ninguém escuta falar. Preço é tudo, cadê ele? Né? Tá entendendo? O preço é um importante ponto de você trabalhar ali aqueles 3 P's, né? Praça, preço e produto. Ele é muito importante, né? Os 4 P's, na verdade, promoção. Então você trabalhar esses 4 P's, ele é muito importante, mas ele não pode ser tudo, ele não é tudo. E olha, quem é que procura preço no posto de combustíveis? Você converse com seus consumidores. Eu faço um desafio, vou lançar esse desafio aqui, quem for revendedor... Vamos lá, essa é boa. Vou lançar o desafio aqui. Chega amanhã, na abertura do seu horário lá do seu posto, na abertura do seu posto, pega os 10 primeiros clientes que chegaram ao seu posto. Pega uma prancheta, uma caneta para ficar bem bonitinho, chegue lá no cliente e diga, eu estou fazendo uma pesquisa, é só uma pergunta, você pode responder? Ele vai dizer, claro que pode. E você faz a pergunta, por que você veio abastecer aqui?
Aí você pergunta, 10 clientes. 10. E você pega esses 10, no final, você olha e vê quantos desses disseram isso, a seguinte coisa. Eu vim aqui porque é o posto mais barato. Eu vim aqui porque esse aqui é o melhor preço. Você vai se surpreender. Com as respostas. As redes que eu fiz esse desafio, teve uma rede de 8 postos que nem um cliente, 80 clientes responderam. Foram 8 postos, 80 clientes responderam. 0 disseram, eu vim porque esse é o mais barato. Aí ele diz, não, eu vim porque esse aqui é perto da minha casa, eu vim porque esse aqui é bom, eu vim porque o atendimento é bom, eu vim porque o combustível é bom. E o teu consumidor está dizendo isso, por que você vai achar diferente? Agora, o que acontece dentro da revenda é que, eu costumo dizer, você quer matar 80% dos revendedores do Brasil, tira a placa de preço dos postos. Porque ela é mais usada pelos revendedores do que pelo consumidor. O consumidor, quando ele olha a placa de preço, ele vai ver o cartão dele, se o cartão pega. Não dá tempo. Você tem ali 5 segundos para você olhar uma placa, enxergar e você entrar dentro do posto ou não. É muito relevante o processo de que aquela placa lá tem o preço, tudo bem. Mas se você for olhar o consumidor, ele pouco. Quantos consumidores, você já deve ter visto essa história, descobriram que o cara estava 2 anos que tinha mudado a bandeira do posto e o cara não tinha percebido. Parar desse detalhe. Né? Então, por quê? Porque o consumidor não olha isso. Ele vai olhar o cartão. Ele olha isso aí, ele olha na placa de preço, ele procura. Então será tá que passando a será que bandeira que eu recebe? tenho? Será que recebe o que eu tenho e tudo e tal? Quem são os consumidores que reclamam? São os frotistas, os Ubers, taxista, aquele cara que precisa, o freteiro que tem aquele caminhão que é ele mesmo que bota o diesel no caminhão. Esses caras vão encher o saco do posto atrás de preço, porque para eles o preço é importante. É um Agora, sonho de trabalho deles ali, né? se você chegar para o consumidor e disser assim, amigo, gasolina tá cara, né? Pô, faça esse exemplo, chegue lá no supermercado, na fila do caixa, eu já fiz isso. Olha para o carrinho da pessoa e fala, meu amigo, as coisas estão caras, né? Comece a conversa para você ver como vai contaminar. Todo mundo vai estar reclamando. Todo mundo, numa hora, todo mundo começa a reclamar que está tudo caro. Você vai numa loja, um amigo meu era gerente de uma loja de móveis e eletrodomésticos, eu perguntei para ele, tive essa curiosidade. Eu falei, o pessoal reclama de preço aqui? Ele falou, reclama? Não. Ele não dá nem bom dia. Ele chega e pergunta, quanto é que é aquela TV ali? Aí o cara disse, é tanto. Ixi, tá caro. Eu vi ali bem mais barato. Desse jeito. Já colocou no automático, né? Aí tem algumas técnicas que falam, mas cara, em relação aqui, quando você questiona, ele vai dizer, não sei o que. Ou seja, já acostumou a dizer que tá caro e não é por aí, né? E aí onde entra o vendedor, na loja de roupa, na loja nos supermercados, ali com os promotores promovendo seus produtos. Você entra nas lojas de brinquedos, entra o vendedor para poder fazer aquela reversão. No posto, não. O posto, o fretista concorda com o cara. É mesmo, essa gasolina é cara. E essa gasolina é ruim, é capaz do fretista chegar e dizer, pô, não é. Cara, olha, eu sou especialista no setor, essa gasolina é boa, esse preço aqui tá dentro do mercado. Excelente resposta dele, né? Em relação de preço e experiência, eu penso que ficou muito bem delineada a explanação dele. Se tiver bem trabalhado também, o frentista é perigoso ir junto com a onda, pra tá caro mesmo. É verdade. Mas deixa eu contar uma experiência que eu tive com um revendedor em Belo Horizonte. Belo Horizonte não lembro agora a cidade, mas foi em Minas Gerais. Tava lá uma reunião de revendedores e um me chamou, só vou lhe apresentar aqui o posto que tem o melhor atendimento da cidade. Aí quando ele chegou, me apresentou, esse aqui é o RJ. E aí ele falou, olhou assim para mim e disse, é você que disse que preço não é importante, né? Eu falei, não digo. Não é bem assim. Mas eu vou lhe dizer, eu tenho 20 anos, tantos anos, preço é a única coisa que o consumidor usa para escolher. Nossa. E eu falei, é mesmo? Claro, não vou contrariar, estou na festa, sou convidado do pessoal lá. E aí ele chegou e disse, olha, um dia desse eu estava aqui, o revendedor que me apresentou a ele, né? Um cliente chegou no meu posto e disse, olha, eu vou abastecer no posto dele aqui, porque lá tá mais barato. Aí eu cheguei, o revendedor contando. Finjam que eu sou o revendedor contando. Aí eu cheguei pro cliente e disse, vai abastecer quanto? Ele falou, vou botar R$20. Aí ele falou assim, olha, R$20 dá 15 centavos de diferença. Não é possível. Tá aqui a conta, ó, 15 centavos. Não, então bota aí, 15 centavos, não vou. Será que a gente tá... O revendedor que disse para mim que era só preço, contou a história para fechar o ciclo e dizer que não é preço. O consumidor, ele não quer estar em desvantagem.
Ele quer ter a Se você certeza. mostra para ele, ele vai tomar a decisão, mas 15 centavos, 20 centavos, eu saí daqui. O custo que ele vai ter de tempo, e eu não estou falando de combustível, porque isso já ficaria no negativo, mas a dedicação dele, penhorar um veículo, pegar trânsito, para atravessar uma cidade para abastecer R$ 50. Não faz sentido. Não tem. E olha só, aí finalizamos a conversa e eu dizendo, olha, é porque sua equipe tem que estar preparada como o senhor. Ah, mas aí não tem gente boa para trabalhar. Eu falei, bom, aí já é outro ponto, mas que a jornada do consumidor, ele quer resolver aquele problema o mais rápido possível e no melhor ambiente possível. Não tem Perfeito. gente boa para trabalhar, mas a gente pode trabalhar para que a pessoa se transforme no que você quer, no que você precisa, o que aquela unidade necessita, né? Existem, às vezes, as pessoas que não estão capacitadas, mas se eu trago alguém que potencializa esse poder de venda dele, que ele seja realmente um consultor, né? Que ele chegue no carro e que ele consiga explicar os 15 centavos reais dessa diferença. O cara, na hora, vai fazer essa escolha. Olha, eu acho que a primeira pessoa que eu vi falar isso foi até o Borja. Quando ele falou numa das lives dele, ele falou assim, olha, como é que vocês estão contratando? Será que você contrata a pessoa para abastecer carros ou para vender? Então, tudo começa na contratação, né? Olha, a última coisa, o que você vai fazer? A última coisa que você faz aqui é abastecer carro. Você é um vendedor. Gente, vocês já foram loja de shopping, loja de roupa. Você faz a menina tirar lá 30, 40 blusas, shorts, bermudas, calças, e ela bagunça aquilo tudo. Você chega no final e fala, não vou levar nada não gostei. E ela com um sorriso diz, tudo bem que ali dentro ela pode estar ali xingando, mas ela com um sorriso diz, não, beleza, é o trabalho dela. O trabalho dela é esse. Será que alguém disse pro frentista que o trabalho dele é mostrar para ele que ele tem um produto melhor, que o produto dele é mais barato? Quando alguém chega para mim, por exemplo, a gente citou aqui o exemplo da Energy. A Energy, 7% de economia. Gente, 7% de economia significa que ela é 7% mais barata. Então, se ela está 10 centavos mais caro e 7% mais barato, vamos jogar aí por cima um desconto de uma diferença de 5%. Pô, se ela é 5% mais barata, como é que eu vou dizer que a gasolina aditivada ela é mais cara? Ela é mais barata. RJ, nesse sentido, tem várias revendas que estão com trabalho sério, que estão ressignificando como que as pessoas enxergam aquele profissional que atende, que muitos estão deixando de chamar de frentista e passando a entendê-lo como consultor de vendas. E quando você trata, e a Aritana sabe muito bem, é uma das especialidades dela, entender o comportamento desse atendente, esse cara tem que ser aliado do dono do posto. Ele não pode estar contra ele. E para ele ser aliado ao dono do posto e vindo de encontro com a temática que você trouxe muito interessante no seu livro, corra com o cliente ou corra atrás dele. Qual que é esse nexo que você consegue fazer trazendo o engajamento desse profissional de vendas, né, que é um consultor de vendas, para o revendedor? Como que você pode conectar isso, esse senso de urgência do cliente e o frentista ou consultor de vendas, ele tem que ser muito hábil, muito rápido, muito assertivo, e ainda é esperado dele o fato dele atender com excelência, dando essa experiência. É uma excelente temática. Eu vou responder contando a minha experiência. Vamos lá. Eu tenho um posto preferido, é um posto Shell, lá em Natal, que eu abasteço lá. E eu tava voltando da praia, 30 dias na praia, quando eu tava voltando com a família toda dentro do carro, eu fui abastecer, usar o Shell Box. Ah, tem um cupom, não sei o que lá, tal, tem, beleza, tudo tal. Só que o cupom era aquele que tinha que ser pelo cartão de crédito, e eu tinha cancelado o cartão de crédito, tava lá dentro, enfim. Terminou, deu erro. Em vez de ele ir para aquela tela, o Showbox ir para aquela tela, dizer assim, você quer pagar com dinheiro? Ele não foi, ele saiu. Eu falei, putz, e agora? O que aconteceu? O frentista, não se preocupe. Só vai pagar com valor de desconto aqui. Nossa. Aí, quando ele foi lá ver alguma coisa, eu fui fazer a conta, né? Assim, peraí, deixa eu fazer aqui a conta para ver se ele vai me dar o desconto mesmo. Quando ele voltou com a maquineta, já com o valor correto, o desconto total. Eu paguei e eu pensei na hora, isso vai dar um rebu no caixa dele. Isso aqui agora. No caixa dele. Como é que ele vai chegar para o gerente e dizer, olha, esse cara aqui não passou, eu não tenho um número, não tenho um papel, não tenho nada, mas esse cara aqui tentou passar, não sei o que lá e tal. O posto não tem loja de conveniência, mas de frente para a pista, os carros ficam assim, tem os freezers. E tem lá picolé. Aí eu perguntei pra galera, quem quer picolé? Arruma de menino dentro. Eu quero. Vamos lá.
O desconto que eu tive, eu gastei 5 vezes mais, gastei R$ 75 de picolé pra galera. E fomos embora. Por que que eu tô contando essa experiência? Algumas semanas depois, eu tenho uma camisa que tem um desenho de um mapa, que foi a escola do meu filho de 3 anos que fez, Legal. e tem da casa até a escola. E a gente brincando lá no quarto dele, com um carrinho em cima, aí eu vi um posto, ó, filho, o posto. Ele falou, papai, onde tem picolé? E na hora eu falei, pô, ele não tinha 3 anos ainda. Eu, caramba, onde tem picolé? E eu me lembrei do caso. Eu não comprei o picolé proposital, mas o que que me veio ali? Aquele frentista pensou em mim, pensou no meu tempo. Eu tenho certeza, conhecendo o meu temperamento, que se ele dissesse assim, vou ter que chamar o gerente tá na hora de almoço, não ia vai dar não, certo. você vai perder. Eu já estava me preparando psicologicamente para pagar o valor integral, com Isso aí raiva, com aquela experiência, né, de provavelmente de ia sabor. reclamar no carro Aham. e não ia comprar os picolés. Não fiz isso por causa disso, foi inconsciente. Olha só como é que é. Talvez o meu inconsciente queria premiar aquele post porque ele pensou em mim. Eu pensei isso tudo depois, semanas depois foi que eu concluí esse caso. Então, quando você pensa na jornada do cliente, quando você tem pessoas preparadas para lidar com o aplicativo, sabem mexer no aplicativo, entendem disso. Gente, esse posto, Aritana, ele tem uma lista de WhatsApp. Eu só olho essa lista quando eu quero abastecer. Eu vou lá para ver qual é todo cupom que tem novo no Shellbox. E é interessante que eu parei num outro posto da Shell também, padrão, muito bonitinho, uma vez para abastecer, passei chifre no meu posto preferido. E aí, quando terminou, eu perguntei pro frentista, eu falei, mas vocês não têm uma lista de transmissão aí? Não. Quando tiver um cupom novo, o aplicativo lhe avisa. Eu falei, cara, olha que diferencial. Todo mundo vem no WhatsApp. E até agora, o único posto que eu encontrei que tem uma lista que ele manda. E olha que legal. Espetacular. A gente falou aqui em um podcast anterior que a lista de WhatsApp tá banalizada porque estão disparando demais. Perdeu-se E aquele aí controle. agora perdeu-se o controle. E agora vem um especialista em vendas e diz pra gente que ele segue uma lista de WhatsApp. Por qual motivo que ele segue essa lista de WhatsApp? Lá, nesse posto, eles conseguiram achar algo interessante que te despertou a vontade de abrir uma lista de transmissão, porque nós estamos vivendo uma era que a lista de transmissão tá chata. Então, parabéns, né, para esse posto que conseguiu reter esses clientes e ainda nessa era de lista de transmissão tá despertando um especialista de vendas abrir para colher informações e escolhas do dia de como que ele vai abastecer lá nessa unidade preferida, predileta. Exatamente. Então, é digno de parabéns, Com certeza. Com né? certeza. Essa situação. E agora eu tenho uma pergunta aqui. Passarinho de sangue azul me contou, aqui soprou assim, ó, sabe quem que é, né, o passarinho de sangue azul? Me contou que você tá indo de novo para os Estados Unidos 90 dias numa imersão. Como que é isso? Olha só. Vai dividir com a gente? Vamos Notícia acompanhar. fresquinha. Exclusividade, Passarinho viu? de sangue azul, ó, cantou aqui fofoqueiro ele. Breaking news. Olha, isso ainda não está divulgado. Essa é a primeira vez. Mas vamos lá. Em outubro eu vou para a NACS, que é a maior feira de lojas de conveniências e postos do mundo. Muita gente se pergunta, a NACS é uma loja, é uma feira de lojas de conveniência. Falou, não, que o mercado americano, combustível é um item das lojas de conveniência. O negócio lá não é vender combustível. Né? O negócio lá, dificilmente você pega um posto que não tem. Tem. Eu tive lá. Inclusive em Nova Jersey, o estado de Nova Jersey, que é vizinho ao estado de Nova York, é proibido o autoatendimento, por lei. Então, eu fui lá, um frio danado, os caras dentro de uma cabinezinha de vidro lá, fica lá, tudo lá esperando. Claro, lá deve estar aquecido. Quando sai, aquele batido danado para atender. Mas o que acontece? Os Estados Unidos, geralmente o que acontece lá, chega aqui. E a gente está vivendo uma onda muito grande sobre a questão do carro elétrico. Uhum. E como eu estava precisando desse período de imersão, vou fazer alguns cursos lá nos Estados Unidos, então eu convenci minha esposa, a gente a passar 3 meses lá, vivendo como
como uma família norte-americana, Que legal. e fazendo estudos e pesquisas sobre essa questão do consumo. Então eu vou lá para entender como é que está a infraestrutura de carros elétricos, o que é que vai vir para cá e o que é que não vai vir, porque a gente tem um mercado onde o híbrido vai ser muito mais forte. Aí quando você entra na questão do híbrido, aí você vê, poxa, você tem um carro elétrico, ele tem um motor e uma bateria. Aí você tem o híbrido, ele tem 2 motores. Aí tem troca de óleo, tem toda coisa que o carro tem, mais o carro elétrico. Então, eu fico me perguntando, será que o híbrido realmente vai ser o grande percussor? Ou se o etanol vai tomar o lugar dele, vai dizer assim, não, peraí, yes, nós temos o etanol, né? Tem aquele dilema americano, yes, we can, né? Então, yes, Nesse a âmbito, gente tem. tem a pegada da sustentabilidade ambiental. Já foi cientificamente comprovado que o carro do etanol brasileiro polui menos do que o elétrico europeu. Poderia comentar um pouco o porquê dessa diferença, que foge à lógica, mas o porquê que isso acontece? Olha, a primeira coisa, Genilson, que a gente tem que entender nesse debate ambiental, é que isso não influencia nada o consumidor. Legal. Isso é uma briga de gigantes. É de quem quer se vestir melhor, de quem quer ser o mais bonitinho na foto. Então você pega toda a indústria europeia, passaram anos e anos e anos, até séculos, se a gente puder fazer isso, queimando carvão, poluindo a terra, e agora dizer, não, vamos mudou. despoluir, vamos... Então, essa não é a conversa. Mas o que mais me chamou a atenção é que durante vários anos, as pesquisas de consumidores aqui no Brasil, o brasileiro ele é um dos mais conscientes ambientalmente, mas é o que menos quer pagar mais caro por isso. A primeira pesquisa de 2021, que o brasileiro aumentou esse índice, saiu de 8% para 16% dos consumidores que estariam dispostos a pagar mais caro por um produto que fosse ambientalmente correto. Subiu, realmente deu um salto. Só que quando eu fui na NRF, lá nos Estados Unidos, descobri que o norte-americano regrediu. Falou, não, ele não quer pagar mais caro pelo ambientalmente correto. Então, esse discurso ambiental é discurso de gigantes. Na prática do consumidor, ele não está nem aí. E eu posso provar. Gente, se você sabe para onde vai o lixo da sua casa? Olha, uma pergunta. Aritana. Os aterros. Lixão, aonde? Onde é que tem um lixão? Algumas cidades estão investindo nos aterros, né? Nos aterros. Mas tá vendo como o consumidor não sabe? Algumas. Na minha cidade, em Natal, o lixo vai para uma cidade próxima chamada Ceará Mirim, que é o aterro sanitário, que ele paga aquela cidade, a cidade de Natal paga, para recolher o lixo. Mas o consumidor não quer saber. O que ele não quer? É o lixo na porta. Isso aí você não quer. Verdade. Então, essa movimentação do carro elétrico, o consumidor não vai estar nem aí se o carro elétrico vai poluir mais ou vai poluir Excelente menos. analogia. Sabe o que ele quer? Ele quer o mais barato. E o que a indústria E não é da que se combustão... apresenta, né? Porque O que a indústria da combustão tem que trabalhar? É tirar o foco dessa questão ambiental e levar para essa questão do custo. Porque o consumidor ele vai ter na cabeça dele que o carro elétrico ele vai ser mais barato. Por quê? Porque ele vai carregar em casa. As pessoas falam, não, mas tem um problema de carregamento. Eu vi um carro da BYD, o Yuan, e a menina estava fazendo a apresentação, eu crente que eu estava sabendo tudo sobre carros elétricos, e ela falou, esse carro carrega com 9 horas. Eu falei, mas 20%, 30%? Ela falou, não, 100% da bateria. Eu falei, não. Mas em casa, aquela que a gente leva, não, com aquele carregador ali, ele custa tanto, 18 mil reais. O que é 18 mil para quem vai pagar 250, 270 num carro, né? E aí ele fala, e aquele carregador ali que você vai botar em casa, mas você vai botar no monofásico ali em casa mesmo, e ela vai, a bateria de 60 kW, faça as contas. Aí 7 kW por hora, que é o carregador mais lento que tem, 7 kWh, se a bateria é de 60, 9 horas, ele vai carregar 100%. Então eu posso ter um carregador desse, chegar em casa todo dia à noite, plugar o carro. Aí alguém chega para mim e fala, mas o carro vai rodar 450 quilômetros. Aí é um outro mito que a gente tem do carro elétrico. Aritana, você pode responder até melhor do que Genilson essa pergunta. Quantos clientes chegam no posto e completam o tanque? Versus ao que coloca 50, 10, 100 reais. Vamos lá. Pouquíssimos. Isso mostra... Um pequeno percentual do total. Pouquíssimos. Até tem a brincadeira do frentista, foi o 20 real. A brincadeira do frentista, né? Só 10 real, 20 real. Qual é o recado que isso passa?
é que o consumidor não está preocupado com autonomia. Quem é que se preocupa com autonomia? Representantes, médicos, empresários que rodam muito. Quem tem fazenda, que viaja, vai para 3 cidades, 70, 80, 100 quilômetros. Quem viaja muito de carro, esse está preocupado com autonomia. A grande maioria, né, é até redundante falar grande maioria, mas a maioria dos consumidores que vivem nas grandes cidades, ele tem ali 40, 60 quilômetros por dia. Isso tudo é incrível, né, Aritana? E muito partindo legal aí essa para a discussão. parte... Eu tô adorando essa parte aqui. É incrível, eu penso que o revendedor está muito feliz, tá? De ouvir um especialista Muito bom. da Ordem do RJ trazendo com tanta clareza, com tanto dados enriquecidos e atual, né? Ele teve Muito nessa atual. feira, Muito atual. tá E voltando. algumas coisas vai dar contramão do que a gente tá imaginando, né? Quando ele tá contando, eu tô aqui eu acho que isso vem tranquilizar, eu tô vem aqui tranquilizar. pensando, quando ele fala que o consumidor não está preocupado com o carro que é ecologicamente correto. Ele não está E a disposto gente a pagar a conta. estudando ESG, pensando nas estratégias de meio ambiente. E aí vai agora, tá na nossa mão, igual você falou, vamos parar de falar sobre o meio ambiente, vamos pensar no econômico, que a gente vai conseguir laçar. Olha, eu não quero polemizar e dizer assim, vamos parar de falar do meio ambiente. Não, tem que se falar. Entendi que você explicou. Entendi que é uma estratégia de laçar este cliente. Exatamente. Agora, o que o consumidor está pensando? É ele que compra. Não é... chega um revendedor para mim, sempre manda as coisas assim, o presidente da Stellantis disse lá que carro elétrico não vai vingar no Brasil. Eu falei, tudo bem. O cara tem não sei quantas plantas de carro a combustão aqui, o cara tem que torcer para que isso não aconteça. Uhum. Mas o presidente da Raízen disse que o etanol é que vai ser... Claro, a Cosan, a maior produtora de etanol do Brasil, ela tem que dizer, eu tenho etanol aqui, eles vão ter que defender. Mas e o consumidor? Será que a gente está perguntando para ele? Ou a gente está deixando o consumidor de lado e ficando brigando aqui para tentar entender o que está acontecendo? Eu digo para todo revendedor, converse com seus consumidores. O carro elétrico, ele começa a tirar do seu posto os melhores clientes. E ouvir a resposta deles. Porque esses clientes que compram 300, 400, 500 mil reais um carro, ele não olha para preço de combustível. Muitas vezes nem é ele que vai abastecer o carro. É um funcionário, é o filho. Então, esses aqui, o carro elétrico está tirando do posto. Você percebeu que algum cliente desse deixou de ir? Chama o cara para tomar um café. Conversa, tenta entender as expectativas. Tenta entender o que ele quer. Se faça necessário na vida dele, com o que você pode entregar lá dentro. E você está explicando pra gente no livro também. Se faça necessário para ele buscar seu posto, além do combustível, que a gente vai até vender combustível na frase anterior. Para que ele vai? Ele tem carro elétrico. Eu tenho carro elétrico. Por que eu vou frequentar um posto de combustível? Mas lá dentro tem uma infinidade de coisas que pode oferecer esse retorno dele lá, né? Sensacional, então. Várias temáticas de altíssima relevância para a revenda. E eu queria, para a gente concluir de uma maneira especial... Não quero concluir. Nós já excedemos o time. Eu tenho que aproveitar para pegar um negócio que eu quero ganhar. Eu vou pedir para ele falar do livro dele. Não. O livro eu já tô com tudo certo para a gente pegar o autógrafo. Pode ficar tranquilo, nós vamos pegar alguns, né? Eu quero pegar dele aqui um negócio que eu fiquei sabendo que o outro passarinho me contou. Que tem um grupo VIP de WhatsApp aí, que todo dia cedinho você joga informações lá. Como é que faz para entrar lá dentro dele, hein? Pra gente estar lá recebendo essa informação quentinha saindo do forno. Olha, a lista VIP da RJ, ela surgiu ano passado. E esse ano eu fiz uma diferenciação com quem apoiou para ir para a NRF e criei a lista VIP paga, né? Eu tenho uma lista de transmissão que eu mando, às vezes eu até aviso para todo mundo, se tiver chato, pode pedir para sair, não tem problema nenhum. Mas o que é que eu mando? Geralmente eu mando notícias comentadas, alguns conteúdos que eu acho relevantes, geralmente eu coloco, às vezes eu falo sobre arbitragem uma ou duas vezes por semana, né? Hoje eu acabei de colocar, cobrando o Haddad, cadê a baixa que a Petrobras ele tinha prometido, né, quando subisse o ICMS, aí depois que eu publiquei, imediatamente já saiu a notícia da Petrobras e tal. Essa lista VIP é uma lista muito, muito diferenciada, porque eu trato de assuntos
bem. Eu não coloco, por exemplo, alguns conteúdos eu não coloco nas minhas redes. Aham. Então é exclusivo para essa lista. Hoje eu comentei, a gente estava conversando antes de começar o programa, e eu estava falando sobre a questão de fidelização, né? Que ele já se tornou um mercado bilionário no varejo tradicional e ele está crescendo na revenda de combustíveis. E aí eu lancei hoje na lista VIP, olha, eu vou lançar uma espécie de webinar, uma sala de bate-papo que a gente vai conversar sobre isso e vou liberar 20 vagas para o pessoal da lista VIP grátis. Estão ouvindo, A né, temática é fidelização. A gente vai falar sobre fidelização porque é um tema muito relevante. Eu tenho falado muito sobre isso, tenho escrito muito sobre isso, mas as pessoas, os revendedores, acham que fidelização é colocar um programa de fidelidade no posto. Não é. Só isso. Né? A fidelização ela vai desde o tratamento, desde o bom dia, desde do visual do posto. Né? Eu conto no livro, vou falar aqui bem superficialmente, nós temos 3, como é que eu posso dizer, pontos importantes no nosso organismo que regem o nosso cérebro, o trabalho do nosso cérebro. Sobreviver, reproduzir e sentir prazer. Então essas 3 funções biológicas, né, elas são enraizadas dentro do nosso organismo e elas influenciam todo o comportamento do ser humano. De todos esses, o que mais influencia o consumo é a sobrevivência. Então você passa o dia todo colhendo memórias e essas memórias são selecionadas pelo seu cérebro. Então tudo aquilo que pode lhe colocar em risco, ele é salvo de uma forma mais rápida. Você tem um acesso mais rápido. Você já percebeu que as pessoas gostam muito de desgraça, gostam muito de assistir aqueles programas policiais e tudo e tal? Não é algo que seja comportamental, mas é uma defesa que o seu organismo tem para que você já fica atento. Você vê um acidente na estrada, você já fica preocupado, você fica querendo saber o que é. Por quê? O seu cérebro está querendo agir para lhe proteger. Então ele vai salvando essas memórias. E dentro dessas memórias tem quando você é maltratado, quando alguém fala de forma errada com você, e aquilo ali vai guardando. Te deixa uma marca. Eu tenho uma experiência assim. Eu sou uma pessoa muito sensitiva. Então, se eu tenho uma experiência que não me agradou em determinada situação, eu lembro do cheiro do dia, da cor, como é que tava o sol, eu lembro do ambiente, eu lembro do atendente. Quando eu volto no lugar, aquela pessoa, eu já sinto assim, meu Deus, a experiência. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Que são pessoas diferentes. E Quantas variáveis, né? É. Tem pessoas que são visuais, ela é sensitiva. Então, assim, tudo isso, se o revendedor fosse ater, ele consegue ter excelentes direções para melhor explorar as oportunidades. E a gente tem que se preocupar com isso, porque o consumidor está o tempo todo tendo essas memórias. Vamos voltar aqui ao caso de Vinícius, né? Já foi várias vezes, uma vez eu saí da escola com ele, papai, vamos abastecer? Olha, Aí eu falei, filho, você quer o quê? Ele falou, quero picolé. uma Mas forma a vontade diferente dele de do abastecer. que ele quer. E essa criança, ela está crescendo nesse ambiente, tendo memórias boas do posto, mas se as memórias forem ruins? Se eu chegar lá e gritar com a pessoa me atender mal, eu sair do carro reclamando que eu tenho que calibrar e chegar lá reclamando que... Quais são as memórias que ele vai estar guardando? E a gente precisa entender, o revendedor precisa entender que a cada dia que passa, o maior desafio para a revenda não é o carro elétrico, tá? Eu falei na lista VIP essa semana sobre a geração neném. Nós chegamos a 28% dos jovens entre 18 e 24 anos que não estudam nem trabalham. Não produzem, não fazem nada. Então, esse pessoal é o pessoal que daqui a 30, 40 anos, né, vai estar com a maior parte da renda. Hoje, né, você tem 5 a 7% da renda com pessoas abaixo de 50 anos, acima de 50 anos concentram a maior parte da renda do mundo. Então, essas pessoas que consomem hoje, a maioria tem uma idade mais avançada. E o que está acontecendo com esses jovens que não querem... nós estamos no 7º ano consecutivo, encerrou 2022, o 7º ano consecutivo que jovens de 18 a 24 anos cai o número de jovens que pedem para tirar a CNH. Não está tendo mais esse interesse, né? Uber.
né? Impressionante. Tem o Uber, tem o 99, tem um monte de opções. Aí já estão alugando patinetes, alugando bicicletas, e as pessoas com aquela visão, a visão ESG, né? Aquela visão mais ambiental, o jovem mais ambiental. Então, esse pessoal não vai consumir nos postos o combustível. Então, o maior perigo hoje para a revenda não é o carro elétrico. Porque tem diversos artigos escritos aí na revista Minas Gente, vocês estão Petro, ouvindo isso? nas revistas. O maior Interessante. problema disso é a mudança de comportamento do consumidor que não quer ir lá para o posto abastecer, não quer ter esse trabalho. E aí você tem que chegar lá e você tem que trazer uma experiência bem especial para ele, para mudar na memória dele tudo aquilo que Ele construiu, né? Aham. e fidelizar. Então, fidelização não é você colocar lá, compre X e ganhe Y. Isso não é fidelização. Fidelização é um conjunto de ações que você vai fazer dentro Gente, do seu vem posto. conversando muito, que é o que eu gosto de fazer. É o Verdade. parar de dar. É o fidelizar, porque eu tô dentro do Uber e eu vou fazer uma parada dentro do aplicativo para comprar um absorvente. Para eu comprar um shampoo que tá faltando lá em casa, na loja de conveniência. Ah, Uber, para aqui que eu preciso de um chiclete, que eu preciso levar uma bebida pra festa. Essas coisinhas. Tipo, vou buscar meu cachorro que lá tem um pet. Tá faltando ração, para ali que eu vou comprar uma ração pro gato. Então, o Sim. fidelizar é isso. O cara que tá no Uber, que não tem carro, por opção, que estamos vivendo essa vida agora, parou no seu posto para levar tudo que você entrega. Impressionante. E obrigada por trazer isso para nós, nos relembrar que a gente está caminhando para esse futuro aí, de trazer para dentro do posto para comprar outras coisas a não ser a gasolina, o etanol, diesel, né? Foi Você vai ótimo. saber se você está no caminho correto, se a última coisa que o consumidor for lá fazendo seu posto for abastecer. Se isso for a última coisa que ele for fazer, você está no caminho correto. Gente, foi excelente. Estou muito satisfeita por você ter aceito o nosso convite. Obrigado. A gente está Eu que agradeço. lisonjeado. É realmente um grande nome, né? Para Com nos certeza. nortear rumo o caminho da venda mesmo desse produto. Como que eu vou vender esse produto aqui? Como que eu vou criar um novo produto dentro, trazer ou criar ou desenvolver ou alugar. A gente tá com muita Exatamente. sala parada dentro dos postos, muito revendedor com sala parada dentro dos postos aí, que poderia estar alugada, trazendo mais clientes para dentro dessa pista dele, né? Então, foi muito produtivo. A gente espera fazer lives e outras coisinhas. Não, mais. e ele fez um compromisso aqui com o quadro Revendedor Pergunta, Especialista Responde. Vocês vão ouvir muita figura do RJ respondendo, porque a questão do comportamento do cliente ela é essencial, né? Eu diria muito determinante essa figura, e eu tenho certeza que a revenda precisa entender muito mais sobre esse comportamento. E eu queria, né, como forma de agradecimento, que você também mostrasse, fazendo um chamado para aquela câmera, falando o porquê desse livro, por que a revenda deve adquirir esse livro, e por que você escolheu essa temática, né? No que você se inspirou rapidamente, mas olha, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Esperamos receber outras vezes aqui. Foi uma imensa satisfação. Virei com certeza. Olha, o livro, eu posso dizer para vocês, eu escrevi ele em 3 meses. Uau! O livro veio de uma necessidade de que a revenda precisava ter um norte, ter alguns passos para se cumprir. Eu escrevo muito em artigos, tem muito conteúdo, mas eu queria listar aquele caminho de como você se conectar com o seu consumidor. Como é que você tem que fazer? De forma estratégica, né? Então, esse não é um conteúdo que você vai ler uma vez, ele é um livro de cabeceira. Para você estar lá lendo, se conectando, entendendo qual é o papel das redes sociais, qual é o papel da tua equipe, né? Como é que você pode enxergar esse consumidor dentro do seu negócio, né? A gente tem muita tecnologia hoje que favorece a isso. Então, de forma estratégica, o livro vai poder ajudar o revendedor ou varejista, dono de loja de conveniência. Falo muito sobre o mercado de proximidade, né? Sobre você entender. Eu gostaria de citar aqui, o prefácio foi feito pelo Arthur Igreja, que é um dos maiores nomes de inovação do país. E tem uma frase que ele diz assim, que eu acho perfeita, quando ele diz assim, olha,
esse livro mostra com dados de pesquisas, mostra com a experiência que o RJ tem no mercado, ele mostra o caminho, né? Como é que o mercado, para onde o mercado está indo, e você ter ciência disso vai te ajudar, né? Não vai tirar as pedras do teu caminho, mas vai poder te ajudar a se desviar de algumas delas. Então fica a dica do livro, fica a dica aqui da lista do RJ, tem o canal do RJ com os conteúdos, eu tenho uma série de lives que eu faço, vai começar uma agora, a gente vai falar agora sobre atendimento, e também tem um projeto da Nax, que você pode levar sua empresa comigo para a Nax, tá? Então quem quiser saber, é só entrar em contato pelas redes sociais e você pode saber como você pode levar sua equipe comigo para a Nax sem precisar mandar, sem ter todo o custo de mandar a equipe para lá. Muito obrigado. Sensacional, RJ. Obrigado, revendedor, que nos acompanhou até aqui e até a próxima edição. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Tank Talk. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.